Há uma força que não grita, não implora, não se exibe. Ela caminha em silêncio, mas onde chega impõe respeito, não por arrogância, mas por presença, não por aparência, mas por consistência. A maioria das pessoas vive tentando ser notada. Você, a partir de hoje, vai aprender a ser lembrado, sem dizer uma palavra. Existe um tipo de postura que cala os julgamentos, um olhar que elimina a necessidade de explicações, uma disciplina que não exige aplausos, porque ela fala por si. Essa é a essência do verdadeiro respeito, não conquistado pela força, mas pela firmeza, não imposto aos outros, mas construído dentro de si. Hoje, você vai entender o que os homens estoicos sabiam há séculos, que o mundo pode até rir de quem fala demais, mas ele sempre se curva diante de quem domina a si mesmo. Se você está pronto para parar de pedir respeito e começar a se tornar alguém impossível de ser ignorado, escreva nos comentários: minha presença falará por mim. Essa não é uma frase bonita. É um voto, um compromisso silencioso com a sua evolução, com a sua força, com a sua presença. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada ensinamento é uma fundação para a sua fortaleza interior. Cada reflexão é uma semente de autoridade inabalável. E cada vídeo é um chamado para a sua maturidade e grandeza. Prepare-se. O que vem agora não é autoajuda, é autodomínio. Não é sobre impressionar o mundo, é sobre moldar o próprio espírito. Lição 1. O efeito da presença silenciosa. Há algo mais intimidador do que um homem em silêncio, mas absolutamente presente? Ele não compete por atenção. Não mede palavras para agradar. Não precisa convencer ninguém de nada. Sua presença é uma declaração muda. Seu olhar é direto, firme, mas não agressivo. Ele carrega em si a solidez de quem não está mais tentando provar coisa alguma. Sua postura diz mais do que 1000 discursos, porque sua mente está ancorada e sua energia é contida como uma espada embainhada, pronta, mas disciplinada. A força dele não é barulhenta e justamente por isso assusta, porque o mundo está acostumado com gritos, não com consistência. Epicteto dizia: se quiser ser invencível, não se envolva em batalhas inúteis. O homem silencioso já entendeu isso. Ele não está aqui para vencer discussões. Ele está aqui para vencer a si mesmo. Ele economiza sua força. Ele observa com atenção, age com precisão, se retira com sabedoria. Cada movimento dele é calculado, cada palavra medida, cada reação filtrada. E não por medo, mas por domínio. Ele ouve mais do que fala, porque sabe que o mundo revela mais quando você cala. Ele caminha devagar, mas com peso. Cada passo tem intenção, cada gesto tem presença. Ele não responde ao mundo com reatividade, mas com intenção. Não busca holofotes, porque já construiu luz por dentro. E essa luz, firme, constante, discreta, ilumina o suficiente para que todos percebam. Ali está alguém que não se dobra fácil, alguém que não se apressa, não se justifica, não se desespera por aceitação. O respeito que ele atrai não vem do medo, vem da curiosidade, vem da firmeza, vem da clareza de que ele não está à venda, nem emocionalmente, nem moralmente. Ele é uma rocha no meio da correnteza. A tempestade pode rugir lá fora, mas ele continua ali, com o olhar fixo e os pés no chão. Sua autoridade não precisa ser dita, ela é sentida. Esse é o primeiro passo: calar para crescer. Desapegar da necessidade de ser entendido, aprovado ou aplaudido. Porque quando você para de tentar ser alguém para os outros, você finalmente começa a se tornar alguém para si mesmo. Lição 2. O peso invisível da coerência. O mundo observa muito mais do que você imagina. Mas o que realmente impõe respeito não é o que você mostra, é o que você sustenta quando ninguém está olhando. A coerência é uma armadura silenciosa.
Você pode não ser o mais forte, o mais carismático ou o mais influente. Mas se for coerente, se suas ações confirmarem seus princípios, você se tornará alguém difícil de ser ignorado. Marco Aurélio escreveu: que a tua vida inteira seja como um monumento, sólido, simples, erguido pela razão. Essa é a essência do respeito estoico, não baseado em promessas, mas em presença, não construído em discursos, mas em decisões repetidas, todos os dias. O homem que se alinha com seus próprios valores anda em paz, e essa paz tem um som próprio, o silêncio da certeza interior. Você já viu alguém que parece não ter nada a provar? É porque já venceu a guerra que acontece dentro da mente. E isso, essa vitória invisível, muda tudo. Ele diz que vai acordar cedo e acorda. Diz que não vai mais voltar a certos padrões. E não volta. Não porque alguém está olhando, mas porque ele está. A sua palavra é lei no próprio mundo interno. E cada vez que ele cumpre o que promete a si mesmo, ele se torna mais pesado. Não no corpo, mas na presença. Mais firme, não na aparência, mas no espírito. Porque o verdadeiro respeito começa dentro. É o reflexo de uma consciência que não se trai. Mas isso exige algo raro: consistência sob pressão. Quando o mundo empurra, ele permanece no centro. Quando a emoção pede reações, ele responde com direção. E quando tudo parece ruir, ele se volta ao que sabe ser certo, não ao que sente no momento. Coerência não é rigidez, é disciplina emocional aliada à clareza moral. É dizer não ao que enfraquece, mesmo quando esse não custa aplausos, conforto ou companhia. Você quer ser respeitado em silêncio? Então comece aqui. Seja fiel à sua própria direção, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém vê, porque um homem que não precisa ser vigiado já se tornou seu próprio guardião, e o mundo sempre respeita aquele que se governa com firmeza. Lição 3. O limiar entre controle e autoridade. Há uma diferença abismal entre controlar os outros e controlar a si mesmo. O primeiro é frágil, instável, baseado no medo e na manipulação. O segundo é firme, sereno, construído sobre autoconsciência e domínio interior. O respeito verdadeiro nasce da autoridade interior, não da imposição. O homem estoico não exige obediência, ele inspira alinhamento. Porque quando você domina seus impulsos, seus hábitos, sua linguagem e seus limites, você se transforma em alguém que os outros ouvem, mesmo que você fale pouco. Sêneca dizia: a maior prova de grandeza é suportar a mediocridade sem se contaminar por ela. Isso é autoridade. Manter-se centrado enquanto o ambiente tenta puxar você para baixo. É resistir ao vício do orgulho, à necessidade de ter razão, ao impulso de revidar. O homem que impõe respeito não precisa elevar o tom, porque sua presença já deixa claro. Ele não tolera o que não respeita seus princípios. Mas atenção, a autoridade interior não é sobre ser duro com o mundo, é sobre ser firme com a sua própria alma. Você não controla o que os outros pensam, mas controla o quanto isso interfere na sua clareza. Você não comanda o ambiente, mas pode comandar sua postura dentro dele. E quanto mais você aprofunda esse autocontrole, mais os outros sentem que há algo diferente em você. Eles não sabem o que é, mas sabem que não podem tratá-lo como tratam qualquer um, porque sua energia revela um limite, e esse limite é o traço visível de alguém que se respeita, e quem se respeita impõe respeito. Pessoas que vivem no caos são barulhentas. Pessoas que vivem no eixo são serenas. Mas essa serenidade não é passiva. Ela é afiada. Ela observa. Ela escuta. Ela age quando é o momento. E quando esse tipo de homem fala, o mundo escuta. Se essa mensagem está fazendo você enxergar a vida com mais clareza, apoie o canal Sentinela Estoico.
Curta o vídeo, inscreva-se, compartilhe com alguém que precisa despertar sua autoridade interior e comente abaixo: minha presença falará por mim. Seu engajamento não é vaidade, é parte da missão. Fazer essa filosofia chegar a quem mais precisa. Lição 4. A mentalidade de quem não precisa se explicar. Você já reparou como as pessoas que mais falam de si mesmas são muitas vezes as menos seguras? Vivemos numa era em que todo mundo quer ser compreendido, justificado, validado, mas há uma força bruta, quase ancestral, naqueles que não sentem necessidade de se explicar. Eles não se defendem com palavras, se defendem com postura, não entram em debates para provar quem são, porque já têm isso definido por dentro. Eles caminham com a clareza de quem sabe. A explicação que você deve ao mundo é a sua consistência, e nada mais. Epicteto foi claro: quanto mais você se preocupar com o que os outros pensam, menos liberdade terá. O respeito silencioso nasce dessa liberdade, de não se dobrar à pressão social, de não ceder à urgência de agradar, de não alterar sua essência só para caber nas expectativas dos outros. Quando você para de tentar ser entendido, você começa a ser sentido. E há uma diferença brutal entre ser compreendido intelectualmente e ser percebido energeticamente. A primeira busca palavras, a segunda reconhece presença. O homem que não precisa se explicar aprendeu uma verdade amarga, mas libertadora. Nem todos vão gostar de você. Nem todos vão compreender suas escolhas. Mas enquanto você for fiel ao que acredita, enquanto suas ações forem espelho da sua consciência, você caminha em paz, mesmo entre críticas, dúvidas ou silêncio alheio. Esse tipo de homem não rebaixa suas decisões para torná-las palatáveis. Ele mantém o olhar fixo, aceita ser mal interpretado, aceita perder relacionamentos frágeis, aceita caminhar só, porque sabe que a integridade vale mais do que a companhia. E quanto mais ele se mantém nessa rota silenciosa, mais o mundo percebe que ali não existe disfarce, não existe marketing, não existe teatro. Existe alguém que decidiu viver de acordo com o que prega. E essa decisão impõe um tipo de respeito que não pode ser comprado, ensinado ou simulado. Lição 5. O poder de não reagir. A maioria das pessoas vive em estado de alarme. Qualquer olhar torto, qualquer comentário atravessado, qualquer contrariedade, e pronto, reagem. Gritam, se justificam, atacam, se vitimizam. Vivem como folhas ao vento, ao sabor das emoções dos outros. Mas o homem que impõe respeito em silêncio aprendeu uma arte mais elevada, a arte de não reagir. Ele sabe que reagir é ceder o controle e que toda vez que você responde no impulso, você mostra ao mundo onde é fraco. Sêneca advertia: você se torna escravo daquele que consegue te irritar. E o estoico leva essa frase como espada embainhada no coração, porque ele entende que há mais poder em conter um impulso do que em vencer uma discussão. Não reagir não é ser passivo, é ser seletivo, é decidir onde sua energia será usada e onde ela será desperdiçada, é ter coragem de deixar o silêncio responder por você. Quando alguém o provoca, ele não se explica. Quando o desafiam, ele não se apressa. Quando o subestimam, ele sorri. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque ele sabe que cada gesto seu está sendo observado. E que o verdadeiro respeito não vem da reação, mas da serenidade diante da provocação. Esse homem não permite que os outros ditem o ritmo da sua alma. Ele já sofreu o suficiente para aprender que paz interior é um território sagrado. E que qualquer um que o tire disso está, na prática, governando-o. Então, ele respira, ele reflete, ele se pergunta: isso merece a minha energia? Isso me tira do eixo? E se a resposta for sim, ele escolhe o silêncio. Porque o silêncio, para quem tem controle, é resposta suficiente.
E quanto mais ele pratica essa força invisível, mais os outros notam. Ali está alguém que não pode ser manipulado emocionalmente, alguém que tem um centro tão firme que não pode ser abalado com palavras soltas. E diante disso, o respeito se impõe, sem gritos, sem brigas, sem defesas, apenas presença, domínio e contenção. Lição 6. A disciplina como linguagem invisível. Algumas pessoas falam sobre metas. Outras mostram rotinas. Algumas discursam sobre superação. Outras acordam antes do sol, treinam em silêncio, leem no anonimato e avançam no escuro, longe dos olhos do mundo. A disciplina não faz barulho, mas é ela que, com o tempo, constrói a reputação de quem não precisa ser apresentado. O homem que acorda quando ninguém vê, que diz não a prazeres fáceis, que repete com excelência o que outros fazem por obrigação. Esse homem está moldando algo que o mundo não pode ignorar: a autoridade real. Marco Aurélio escreveu: pare de discutir sobre como deve ser um bom homem, seja um. E ser um exige rotina, exige repetição, exige fazer o certo mesmo sem recompensa visível, mesmo sem aplausos, mesmo sem motivação. A disciplina é o alicerce invisível da presença que impõe respeito. Você não precisa contar o que faz, as pessoas vão sentir, na sua energia, na sua fala firme e enxuta, no seu corpo que carrega a marca do esforço, nos seus hábitos que denunciam autocontrole. Enquanto muitos vivem dominados pelos ciclos de distração, o homem estoico domina seu tempo. Não vive reagindo ao mundo. Ele o molda, dia após dia, nas pequenas decisões. Enquanto a maioria acorda cansada de si mesma, ele levanta com um propósito definido. E esse propósito se transforma numa armadura. Com o tempo, essa disciplina silenciosa se torna mais eloquente que qualquer discurso, porque quando um homem caminha com constância, o mundo para observá-lo. Não porque ele grita, mas porque ele se torna um exemplo raro, e diante de um exemplo, as pessoas se calam. Elas sentem que estão diante de alguém que já venceu o mais difícil de todos os combates, a luta contra a própria indisciplina. Se essa mensagem está fazendo sentido, deixe seu like agora e compartilhe. Alguém que você conhece precisa dessa força. Lição 7. Quando você vira um espelho incômodo. Há um momento silencioso, quase invisível, em que tudo muda. Você não precisa anunciar que está evoluindo, você não precisa explicar que está diferente, porque sua simples presença começa a gerar desconforto em quem parou no tempo. O homem que caminha em direção ao autodomínio se torna, sem querer, um espelho incômodo. Ele não acusa, ele não julga, ele apenas existe, e isso basta para expor a estagnação dos outros. Epicteto dizia: é impossível para um homem começar a aprender aquilo que acha que já sabe. E quando você se transforma em alguém disciplinado, centrado, silenciosamente firme, você ameaça os que vivem na ilusão de que estão no controle. Você escancara, sem uma palavra, o quanto eles estão distantes daquilo que dizem ser. Isso não é vaidade. É um efeito natural da evolução. Quanto mais você se alinha com seus princípios, mais você se torna um lembrete vivo do que os outros evitam confrontar. E então surgem as críticas veladas, as piadas disfarçadas, os convites para voltar a ser como antes. Não porque você está errado, mas porque sua existência denuncia o quanto eles estão distantes da própria verdade. E aqui vem a parte mais difícil: não ceder, não se moldar de volta para ser aceito, não encolher para caber nas inseguranças alheias. O homem estoico entende que ser respeitado também significa, às vezes, ser evitado. E tudo bem, ele não está aqui para agradar, está aqui para viver com propósito. E esse propósito o leva inevitavelmente a ser contraste, a ser exceção, a ser desconfortável para quem ainda vive na superfície.
Não tenha medo de ser esse espelho. O mundo precisa de menos eco e mais presença, de menos gente tentando se encaixar, e mais homens que, em silêncio, lembram a todos o que é integridade. Lição 8. A calma que desarma. Há uma calma que não é preguiça, não é apatia, não é indiferença, é uma calma que assusta, porque vem da clareza. Ela não reage no impulso, não se abala por pequenas ameaças, não muda de humor por imprevistos. Essa calma desarma, porque é o oposto do caos emocional que domina a maioria. O homem estoico aprendeu que o mundo testará sua paciência a todo instante. Testará sua postura, seus limites, sua maturidade. Mas ele não entra nesses jogos, porque ele já entendeu que reagir no calor da emoção é entregar o próprio trono, e ele reina sobre si. Sêneca escreveu: quem é calmo por escolha, não por fraqueza, detém o poder mais raro. E essa escolha vem de treino, de percepção, de respirar fundo quando tudo dentro de si quer explodir. Quando alguém tenta provocar, ele observa. Quando o ambiente tenta pressionar, ele escuta o próprio ritmo. Quando tudo à volta grita, ele se cala. Não por submissão, mas por soberania. A calma verdadeira é firme. Ela olha nos olhos. Ela permanece inteira quando os outros perdem o controle. Ela responde com um não sereno, que vale mais do que 1.000.000 de justificativas. E essa firmeza calma, sem gritos, sem reações, sem teatralidade, impõe respeito. Porque todos sabem instintivamente, ali está alguém que não pode ser desestabilizado com facilidade. Ali está alguém que já enfrentou demônios maiores do que esse momento exige. Essa calma não foi herdada. Foi construída, com noites mal dormidas, com renúncias duras, com batalhas travadas em silêncio. E hoje ela é a assinatura da sua força, porque enquanto o mundo corre, ele caminha, enquanto todos gritam, ele pensa, enquanto muitos se desesperam por atenção, ele se ancora e observa o mundo vir até ele. Lição 9. A integridade como caminho sem testemunhas. Integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É o que você escolhe quando não há prêmios por fazer o certo. É o silêncio das decisões corretas, tomadas longe dos olhos, longe dos aplausos, longe dos registros. O homem que impõe respeito em silêncio não é perfeito, mas é inteiro. Ele sabe que cada pequena escolha molda o tipo de homem que ele está se tornando. E por isso, recusa atalhos, recusa desculpas, recusa o auto-engano que mascara a covardia com justificativa. Marco Aurélio escreveu: se for difícil suportar o que é justo, então você se tornou fraco. A integridade exige força, não nos músculos, mas na espinha moral. Ela exige firmeza quando ninguém cobra, postura quando ninguém exige, e fidelidade ao que é certo, mesmo que ninguém aplauda. Esse homem não precisa jurar que é confiável. Ele age como alguém que é. Ele não precisa prometer que vai mudar. Ele muda. Ele não vive tentando construir uma imagem, porque está ocupado construindo um caráter. E o mais impressionante é que ele não faz isso para impressionar os outros. Faz porque seria intolerável para ele viver em desacordo com a própria consciência. Ele carrega um juiz dentro de si e sabe que, ao final do dia, é com ele que precisa estar em paz. Essa integridade silenciosa é o que dá peso às suas palavras, quando ele resolve usá-las. É o que dá gravidade ao seu olhar. É o que cria aquele tipo de presença que entra num ambiente e muda a atmosfera sem dizer uma única frase. Porque todos conseguem perceber, mesmo que não saibam explicar, esse homem se leva a sério. E quando alguém se leva a sério de verdade, o mundo começa a tratá-lo com a reverência que ele exige da própria alma. A integridade não precisa ser anunciada. Ela se revela parte por parte, nos detalhes, na pontualidade, na firmeza da palavra, na ausência de desculpas,
na tranquilidade de quem não tem nada a esconder. E quando o mundo encontra um homem assim, ele se torna raro e, por isso mesmo, respeitado. Lição 10. O silêncio como escudo e arma. O silêncio pode ser escudo e pode ser arma. Depende de como você o domina. A maioria usa o silêncio por fraqueza, por medo de confronto, por incapacidade de se posicionar. Mas o homem estoico usa o silêncio como uma escolha consciente. Ele sabe que nem tudo merece resposta e que, muitas vezes, calar é a forma mais poderosa de se impor. Epicteto dizia: não explique demais, os outros entendem apenas o que estão prontos para compreender. E o homem sábio entendeu isso. Ele não desperdiça voz com mentes fechadas. Não tenta convencer quem vive de aparência. Não debate com quem não está pronto para ouvir, porque sabe que a verdade não se impõe, ela se vive. O silêncio dele não é ausência, é presença absoluta. É o espaço entre o estímulo e a reação. É o lugar onde nasce a decisão e morre o impulso. É onde ele escuta a própria consciência antes de permitir que o mundo escute sua voz. Esse homem usa o silêncio para proteger sua energia, para filtrar as batalhas, para medir os cenários. E quando decide falar, suas palavras têm o peso de quem já pensou 1000 vezes antes de abrir a boca. O silêncio também é sua arma, porque desconcerta, tira o chão de quem esperava drama, deixa sem roteiro quem vive de provocação e mostra, sem gritar, que ele está em outro nível de maturidade. É no silêncio que ele observa os fracos se revelando. É no silêncio que ele percebe quem se contradiz, quem se entrega, quem tenta dominar pelo barulho. Mas ele não se abala, porque sua força está em não se perder tentando se defender. O silêncio para ele é estratégia, é filtro, é proteção e, acima de tudo, é identidade. Ele aprendeu que falar pouco não é saber menos, é valorizar mais o que se diz. É entender que, às vezes, a ausência de resposta é a única resposta que realmente transforma. E o mundo sente isso, porque quando esse homem entra em um ambiente e não se apressa em falar, todos querem ouvir o que ele vai dizer. E quando finalmente fala, ninguém ousa interromper. Lição 11. A dor como mestra do respeito verdadeiro. Todo homem respeitado em silêncio passou por um tipo específico de dor. Não aquela que vem de perdas externas, mas a que nasce da luta interna. Abrir mão de quem ele era, para se tornar quem precisava ser. Essa dor não é visível. Não aparece em redes sociais. Não vira medalha no peito, mas ela molda o espírito. Ela esculpe a espinha. Ela transforma a fragilidade em presença, e presença em poder. Marco Aurélio enfrentou perdas, traições, doenças, guerras, mas continuava firme. Não porque não sentia dor, mas porque havia aprendido a usá-la como cinzel, cortando o supérfluo, esculpindo o essencial. O homem que você respeita em silêncio é alguém que não fugiu da dor. Ele permaneceu. Olhou nos olhos daquilo que o mundo inteiro evita e saiu do outro lado com algo que ninguém pode comprar: densidade. A dor o ensinou a não ser raso, a não se vender fácil, a não reagir por impulso, a não depender de validação e, acima de tudo, a não confundir alívio com paz. Ele entendeu que o respeito verdadeiro não vem da vitória aparente, mas da transformação real. Não vem de vencer os outros, mas de se reconstruir peça por peça depois de cada queda. E por isso ele caminha com outra postura. Não é arrogância, é cicatriz curada, não é orgulho, é honra por ter resistido. E essa resistência moldou sua expressão, seu tom de voz, sua decisão de permanecer íntegro. Os outros sentem isso, mesmo sem saber explicar. Porque há uma sabedoria que não se aprende em livros, se absorve no campo da dor. E quem já passou por ela com dignidade carrega uma presença que silencia o ambiente.
O homem estoico não busca respeito. Ele vive de forma que o respeito venha por consequência. E isso só é possível porque ele permitiu que a dor o transformasse, em vez de apenas machucá-lo. Lição 12. Quando sua existência se torna um código, há um ponto na jornada em que o respeito que você impõe já não vem de uma ou outra atitude, mas da soma de tudo que você é, da forma como você entra num lugar, do jeito como você olha, firme, sem desafio, da clareza com que você diz não, sem precisar levantar a voz. Esse tipo de presença não nasce do acaso. Ela é o resultado de um código silencioso que você passou a viver. Não um código escrito em regras externas, mas em escolhas internas. Ser honesto mesmo quando mentir seria mais fácil. Ser disciplinado mesmo quando ninguém exige. Ser forte o suficiente para proteger sua paz, mesmo quando tudo provoca guerra. Você deixa de ser apenas alguém com hábitos e se torna alguém com princípios. E princípios não oscilam. Eles sustentam. Eles moldam sua linguagem. Eles guiam seus silêncios. Eles delimitam seus passos. Sêneca dizia, para onde quer que você vá, leve a si mesmo. E quando esse si mesmo é estruturado, sólido, inteiro, você não precisa justificar nada. Sua vida já é o argumento. As pessoas podem até discordar de você, mas vão respeitar o fato de que você não se adapta ao vento, de que você não muda de rota só porque o caminho ficou mais duro. Vão perceber que você vive com um tipo de firmeza que poucos suportam, porque exige renúncia, exige presença, exige verdade. E é aí que tudo muda. Você não precisa mais forçar respeito. Você se torna o tipo de homem que o mundo respeita por instinto, porque sua energia carrega história, suas ações carregam firmeza, e sua existência virou um código silencioso. Um lembrete vivo de que ainda existem homens que não se curvam, homens que constroem sua autoridade não com palavras, mas com a maneira como respiram, resistem e continuam. E se o mundo emudece diante de você, não é por medo, é por reconhecimento. Você se tornou raro, e tudo que é raro impõe silêncio. Até o próximo vídeo.